entrevistas, num bate-papo descontraído com personalidades locais. Além da boa música na Folha FM. Quem é quem? Apresentação Cida Lacerda. O amor constrói sonhos. Ter em casa e construção. Amor pela sua obra. Boa tarde, estamos entrando no ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. E eu já quero dar as boas-vindas ao meu querido amigo Wagner Costa, ele que é psicólogo e psicoterapeuta, vai falar sobre o Setembro Amarelo. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Tá com a gente já? Boa tarde, Cida, tudo bem? Estou aqui. Uma satisfação ter você aqui com a gente. Agora, antes de começar essa entrevista, esse bate-papo, eu quero externar os meus sentimentos aí a todos os familiares e amigos do Flávio Bezerra da Silva, ele que um militante conhecido, respeitado, estava aí à frente do Sinter e hoje faleceu, né? Faleceu na manhã de hoje, aos 55 anos de idade, deixando esposa e 2 filhos. E por conta de um câncer, né? A gente se solidariza com a família, com os amigos, uma pessoa que a gente admira muito, respeita muito, um trabalhador realmente, alguém muito focado em resultados e apaixonado pela vida. Muito oportuno a gente falar sobre pessoas apaixonadas pela vida no programa de hoje, Wagner Costa, onde a gente vai conversar contigo sobre depressão, sobre tendência ao suicídio. E essa pessoa que se foi hoje, que nos deixou hoje, o Flávio Bezerra, era uma pessoa que a gente percebia aí uma paixão pela vida, deixando aí um legado, um homem respeitado, querido, uma pessoa realmente que nós admiramos e queremos muito bem. Então fico triste de dar essa notícia aqui no programa, né? E deixo o meu abraço aí aos familiares e aos amigos do Flávio Bezerra. Meu querido Wagner, hoje um programa com você que você tinha me pedido faz tempo para a gente chamar a atenção para o mês de setembro, coloquei na minha agenda para te dar o primeiro dia de setembro para a gente falar sobre valorização da vida e para a gente falar sobre os sinais e alertas que todos nós devemos ficar atentos em relação a pessoas depressivas e com tendência ao suicídio. Então, vamos aí começar, Wagner, inclusive parabéns pelo que você fez, né? Você me mandou aqui vários spots de rádio para chamar a atenção da população em relação a isso, Wagner. Boa tarde, Cida, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores, né? Porque nós estamos por aí pela internet também. Verdade. Mês muito importante, é um mês que nós precisamos parar mesmo e pensar na vida e valorizar a vida. A ideia desses spots aí foi para contribuir com a campanha. Com certeza nós melhoraremos esse trabalho e queremos fazer um trabalho permanente durante todo o ano. Porque a primeira coisa que nós precisamos chamar a atenção do roraimense é lembrar o roraimense que Roraima é o estado onde mais cresce o suicídio no Brasil, tanto entre homens quanto entre mulheres. Então, o Ministério da Saúde fez esse alerta na última campanha do Setembro Amarelo e nós precisamos nos questionarmos o que está acontecendo com o nosso estado, o que é preciso ser feito, como participar das políticas públicas, como ir à luta. E como diz o slogan da campanha desse ano, é preciso agir. Então, nós estamos agindo. Eu estou fazendo a minha parte, eu espero contribuir bastante e agradeço a você por esse espaço. Que eu lembro você dizendo, olha, eu sou organizada, eu anotei, né? Porque eu havia falado com você, mas depois eu digo, será que ela lembrou? Você tinha pedido esse espaço há um mês, mais ou menos, né, Wagner? Exatamente, porque era uma coisa que eu já estava planejando, porque qual é a minha preocupação esse ano? Em função da pandemia, muitas ações não serão feitas, né? As palestras, então o Ministério Público, que organizava um trabalho de palestra nas escolas, essas palestras terminam, que não vão acontecer. Então eu me propus a todo dia postar um vídeo no meu Instagram. Então, todo dia vai ter um vídeo no meu Instagram falando alguma coisa sobre o Setembro Amarelo.
O de Agora, hoje, Wagner, o que que te motivou a fazer isso? O que que te motivou a tomar essa iniciativa? Fala da tua vivência, das tuas experiências, do trabalho que você vem desenvolvendo aí em todo o estado. o que motiva, Cida, é ver como as pessoas elas perdem a perspectiva de futuro. É muito triste, às vezes, conversar com adolescentes e com pessoas, adultos jovens, e que eles não têm perspectiva de futuro. Então, o que se percebe é que no nosso estado, as pessoas olham para frente e elas acham que não tem mais jeito. E isso me motiva. Desde o ano passado eu venho elaborando essas ideias, essa ideia dos spots para fazer uma campanha mais organizada, mas aí a pandemia desestruturou tudo novamente. E a minha motivação é isso. Além do que, eu trabalho com saúde. Então, como eu estou sempre fazendo palestras, eu estou sempre envolvido com pessoas, eu procuro levar o melhor para elas e fazer uma contribuição que seja positiva para o nosso estado. Eu não gostaria que Roraima fosse visto com essa estatística de que aqui nós temos os maiores crescimento de suicídio em todo o Brasil. Isso é muito triste para nós, um estado que é jovem, que tem muita gente jovem. Então, e o que está acontecendo com essas pessoas, Wagner? Identifica o perfil dessas pessoas para a gente? Geralmente, a pessoa que pensa no suicídio, ela é alguém que está em sofrimento psíquico grave. Quando eu digo sofrimento psíquico grave, nós temos aí duas vertentes. Uma é a questão dos transtornos mentais, que nós sabemos que a depressão ela vem ocupando um espaço muito maior na humanidade como um todo. Então, nós temos muito mais depressão do que tínhamos antes. E a outra questão é a violência, as nossas desigualdades sociais. Você vê a violência que se tem contra a mulher, e Roraima é o estado que também é notado por essa grande violência contra a mulher. Você pode ter certeza que muitas adolescentes são estupradas, não têm com quem contar, não têm coragem de falar, e uma das coisas que ela passa a pensar é suicídio, no suicídio. Nossa. Então, nós precisamos dar voz a isso, dar ouvido a isso, nós precisamos agir. E o que se vê é que o perfil das pessoas é muito variado. Não tem, assim, uma faixa que você diga, olha, quem comete suicídio preferencialmente são essas pessoas. O que nós estamos notando é que os jovens adolescentes estão buscando mais essa opção. E existem estudos mostrando que a internet é uma das responsáveis por isso, por causa das comparações. Infelizmente, o jovem, ele vê perfil na internet, vê aquele perfil lindo e maravilhoso, as pessoas sempre em festa, sempre bem vestidas, sempre no melhor ângulo, e aí começa a pensar que a vida dele não tem valor. É como uma realidade inalcançável para ele, e aí ele não valoriza o que tem. É um mundo paralelo, Ele fica sempre imaginando que ele está perdendo alguma coisa. Tem um termo em inglês, que a sigla é FOMO, Fear of Missing Out. Estou perdendo alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo lá fora e eu preciso me apressar para chegar lá. Isso, se você parar para pensar, nós estamos todos sendo minados por essa gama de informações, essa enxurrada de informações que o nosso cérebro não consegue processar. Nós estamos acorrentados a um mundo de informações, assim, de enxurrada mesmo, tsunami de informações que o cérebro não consegue processar. E lembrando que o jovem, ele ainda não tem o córtex pré-frontal maduro. Hoje os estudos de neurociência mostram que o cérebro, ele só está 100% maduro após os 21 anos. E aí você vê que é uma combinação de coisas, multifatorial, que vai levando a esse tipo de pensamento. Agora, como lutar contra isso? O que a sociedade pode fazer para mudar essa realidade?
Olha, a primeira coisa, essa campanha do Setembro Amarelo é uma iniciativa muito importante. Essa campanha, ela basicamente começou em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Hoje ela tem assim, um apoio muito grande de várias instituições. Então, você tem apoio do Conselho Federal de Medicina, tem apoio de outras instituições que estão envolvidas na campanha. Essa campanha é um ponto importante. Para chamar atenção para o problema. Para chamar atenção para o problema. E nós temos o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Aí, como você diz, o que fazer? Primeiro, chamar atenção para o problema, discutir o problema, reconhecer que isso é um problema. E aí entra a questão política, as políticas públicas, nós cobrarmos enquanto pai, mãe, cobrarmos da Secretaria de Educação, de outras instituições, que se faça um trabalho permanente. Não adianta fazermos um trabalho só em setembro. Esse trabalho tem que ser permanente, porque o jovem ele é vulnerável durante todo o ano. Ele não é só vulnerável em setembro. O mês de setembro é o mês para nós pensarmos e esclarecermos e tentarmos novas ideias. Mas é muito importante que se dê continuidade. E, infelizmente, nós não temos essa continuidade. Entendeste? Perfeitamente. Chama-se atenção por um período e depois a coisa calma. Agora, você falou dessa questão das redes sociais, desse universo paralelo aí que os jovens estão muito mergulhados. Existe alguma forma de fazer um detox no jovem para ele perceber que o mundo não é aquele que está dentro de uma tela e que existe muita coisa a fazer ao redor dele? Já vai dando dicas aí também para os familiares, enfim. Veja, uma dica importante, Cida, é nós aumentarmos nossa convivência presencial. Uhum. O que eu tenho observado muito? Os jovens estão se perdendo no telefone celular. O telefone celular ele ocupou um espaço muito grande na vida do adolescente. Não estou dizendo que a gente deva voltar ao passado, mas nós devemos dosar o uso desse telefone. Eu diria para os pais que nos escutam agora, converse mais com os seus filhos, sente com ele e busque alternativa. Sabe, aquela coisa de dizer assim, beleza, vamos tirar aqui esse celular e vamos substituir pelo quê? O que você gostaria de fazer? Nós vamos ler junto, nós vamos assistir uma série junto, um filme para discutir, nós vamos ler um livro junto, nós vamos brincar juntos. Entendeste? Buscar essa substituição, abrindo espaço para o diálogo. É muito importante. Mostrar um novo também, mostrar algo que ele se interesse. Mostrar algo novo, mostrar algo que seja convidativo, porque não adianta nós querermos simplesmente proibir, como se proibir fosse a solução do problema. Não há uma solução assim. Nós temos que ser criativos. Eu tenho uma filha de 12 anos. Esses dias mesmo, agora, nós começamos uma nova atividade aqui, escolha dela. Nós estamos acordando mais cedo e indo para a praça. E aí, na praça, ela joga o basquete, que ela gosta, que ela está sem jogar por causa da pandemia. E eu e a mãe dela, eu e Bianca, corremos e andamos na praça. Então, nós estamos substituindo algum tempo por uma atividade que seja ativa e que nós podemos fazer juntos. Agora, esse jovem que está ali habituado a ficar numa rede social, vou dar o exemplo do Instagram, que hoje acho que é a mais popular, depois surgiu o TikTok, nem sei como é que está agora esse patamar, enfim. Mas o Instagram é uma rede muito popular no meio desses jovens. Eu tô até dando uma bisbilhotada aqui, gente, tudo maravilhoso. Nossa, gente, todo mundo lindo. É tudo Ô, povo lindo, hein? Aí se tu segue aqui alguém colunista social que mostra
a vida de pessoas incríveis, enfim, momentos de descontração, porque também é o papel, é mostrar esse lado bom da vida e tal, mas o que tem aqui realmente é tudo lindo, tudo perfeito. E agora, olhando mais abaixo aqui, um convite ao consumo. Se esse jovem está com uma predisposição aí a ficar para baixo, ele vai dizer, eu não tenho essa vida, então eu também, eu vou ficar triste porque eu não tenho essa vida. Onde o ideal é, caraca, vou lutar porque eu quero isso para mim, entendeu? E aí, como é que a gente ajuda esse jovem a mudar essa sintonia? Como é que os influenciadores digitais também podem ajudar esses jovens? Com certeza podem, fazendo um contraponto. Porque, Cida, veja só, nós vivemos num mundo que ele é capitalista ao extremo, e onde o produto interno bruto, que é essa medida do desenvolvimento humano, não leva em consideração o bem-estar da humanidade, não leva em consideração a questão da tua felicidade. Isso é uma discussão que está aí no mundo. Então, observa, se eu preciso trabalhar para sobreviver, e não adianta eu dizer que não vou consumir, porque o consumo é um motor da economia, eu preciso pelo menos levar as pessoas a refletirem para que elas façam um consumo mais consciente. Então, quem é influenciador digital, quando divulga um produto, eu não posso só divulgar um produto pelo dinheiro que eu estou ganhando. Eu tenho que saber se esse produto ele é de qualidade, eu tenho que saber se esse produto guarda um comportamento ético na sua produção. Tudo isso tem que ser discutido. E eu acredito que cada influenciador digital pode fazer isso, discutindo, levando as pessoas à reflexão, que é isso que nós estamos precisando, voltar o nosso pensamento a uma reflexão sobre a vida. Porque, veja, eu posso viver no mundo, usar as coisas do mundo, mas não me perturbar por elas. Perfeito. Agora, os próprios influenciadores, a gente vê aí, por exemplo, o Whindersson Nunes, não sei como é que ele está agora, mas ele esteve em depressão. Né? A gente vê casos aí de influenciadores mundo afora, em depressão, que já tentaram suicídio, alguns inclusive que conseguiram, infelizmente, consolidar o ato. Isso é algo realmente preocupante. Isso é algo preocupante, porque o influenciador digital, ele não está livre dos transtornos mentais, ele não está livre do sofrimento psíquico. Todos nós podemos passar por uma situação delicada, todos nós estamos sujeitos ao sofrimento. E muitas vezes as pessoas, por acharem e terem aquela fantasia de que elas nunca vão passar por isso, elas não se preparam para os dias difíceis. Eu costumo dizer que cuidar da saúde emocional é um trabalho diário que nós precisamos fazer paulatinamente, é uma construção. Não é algo que você consegue, é algo que você constrói. E aí nós vamos verificar que tanto influenciador digital, tanto pessoas que têm dinheiro ou que não têm dinheiro, todos estão sujeitos ao mesmo tipo de sofrimento psíquico. Olha, eu estou vendo aqui algumas matérias, conversando com você, estou dando uma pesquisada aqui, ó. Uma das estrelas da rede social TikTok, Nina, diz que a pressão constante de gerar novo conteúdo acabou prejudicando sua saúde mental. E ela chegou ao ponto de pensar em não querer mais viver. Imagina isso, essa coisa da cobrança permanente que você tem que produzir. Tem muita gente que está literalmente perturbado com essa situação, porque ele tem que entregar produto o tempo todo. Aí você vê, é muito comum, Cida, esse tipo de sentimento, porque às vezes essas pessoas, elas se tornaram famosas, elas se tornaram estrelas muito rapidamente. Então você estava no mundo e de repente você entra num outro patamar onde você é cobrado ou cobrada permanentemente por uma produção e você não tem maturidade para lidar com isso.
E aí a pessoa acaba se cobrando também pela aceitação, porque ela está colocando um conteúdo ali, ela quer que as pessoas que estão vendo tenham uma boa aceitação. E aí, quando não há essa boa aceitação, a pessoa se frustra. E aí é outro ponto também que eu quero falar. A gente está contextualizando aqui nesse mundo de influencers, né, de digitais influencers, mas isso também vale para todos. Pessoas que são mais resilientes, que aguentam mais as pancadas da vida, e outras pessoas que na primeira pancada elas desabam. Geralmente, as pessoas mais resilientes, e essa resiliência é uma palavra que tem sido bastante usada, essas pessoas, elas estão melhor preparadas para a vida. Em que sentido? Geralmente são pessoas mais otimistas. O que se tem percebido hoje é que as pessoas mais otimistas, elas conseguem ser mais resistentes às intempéries ou àquela ação externa da vida. As pessoas que veem o copo sempre mais cheio do que vazio. Aquela história lá, o copo pela metade, mais cheio ou mais vazio. Exato. É aquela pessoa que consegue ter uma visão do mundo mais otimista. Ela olha para fora e ela sempre tem uma esperança, ela sempre tem uma perspectiva positiva. É claro que isso, às vezes, é difícil. Existem pessoas que estão vivendo situações que as condições externas são desfavoráveis e 100% desfavoráveis. Então, essas pessoas, elas são mais vulneráveis. E aí que entra a questão social, do apoio. A pandemia tem nos levado à preocupação com o outro, então eu também tenho que me preocupar com a saúde emocional do outro. Agora, Wagner, como criar seres humanos mais resilientes, com menos mimimis, pessoas mais resistentes a críticas, pessoas mais resistentes às pancadas que a vida nos dá? Eu acredito que é amor. Nós precisamos nos desenvolvermos num clima de fraternidade. Existe um documentário que ele está por aí nas redes sociais e alguns canais desses fechados, que eles exploram a questão da infância. E o que os pesquisadores estão chegando à conclusão? Que os 3 primeiros anos de vida são os mais importantes para você criar essa criança forte, considerando os 9 meses de gestação. Observa essa informação. O clima emocional que a criança vive vai dar a ela condições para ser alguém mais confiante, mais determinado, com mais autoestima. Resolvido na vida. Bem resolvido na vida. Então, é um processo de educação. Uma coisa que eu repito muito, educação é lento e a longo prazo. Nós temos que repetir, nós temos que trabalhar. E, como eu digo para os pais e mães, às vezes o seu filho faz escolhas que você não gostaria que ele fizesse. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E criar seres humanos para um mundo melhor é ensiná-los a respeitar, é ensiná-los a boa convivência com o outro, é ensiná-los a cuidar da natureza. Você vê agora os alertas mundiais, os animais que estão morrendo, as geleiras que estão se acabando, as florestas que estão sendo queimadas. Observa, tudo isso vai afetar a mente do ser humano e isso gera condições para o suicídio, porque as pessoas estão perdendo a perspectiva de futuro. Pois é. Eu estava até acompanhando realmente umas matérias esses dias e exatamente isso que você falou. Parece assim que o mundo vai acabar, que tudo vai se acabar. Mas é isso mesmo, de alguma forma. É o lado bom da vida. Gente, olha, todos os dias seres humanos nascem, todos os dias seres humanos morrem. A vida é um ciclo, né? Eu não estou falando de seres humanos, mas todos os seres vivos, eles têm esse ciclo. E aí a gente tem que estar preparado para vivenciar isso com os nossos parentes, com os nossos amigos, mas a gente quer que seja realmente nesse momento, que a vida se torne o mais longeva possível.
né? E esse mês de se chamar a atenção para essa valorização da vida. O meu ouvinte querido, que está aí do outro lado, com quantos anos o seu avôzinho se foi, sua avózinha? Imagina a luta deles, dos seus bisavós. Vamos pensar nos nossos ancestrais. Você acha que a sua vida está difícil agora? Imagina os desbravadores desse estado. Imagina os desbravadores da Amazônia. Imagina agora, a gente sentiu aqui na pele mudança radical de vida de milhares, de milhões de pessoas na Venezuela, exemplos de pessoas que estão tentando sobreviver, lutando pela vida, valorizando a vida. Estavam morrendo de fome lá, morrendo de doenças, sem perspectiva, e aí vamos nos entregar à morte? Não. Vamos buscar outro lugar para ir, vamos ver aí o Eldorado onde é, a esperança onde está, e famílias que saíram aí mundo afora, muitas vieram parar aqui em Roraima, e são exemplos de pessoas que estão lutando pela vida. E são coisas que, infelizmente, as pessoas não tiram muito tempo para refletir, Wagner. E Exato. também a mídia mundial não mostra essa valorização, como você falou agora há pouco. Domingo, assistindo o Fantástico, tinha matéria realmente voltada para essa questão ambiental, os animais que estão morrendo no mundo e tudo mais. Mas será que é só coisa ruim que está acontecendo no mundo? Será que não tem coisa boa acontecendo também para a gente estar mostrando e melhorando a autoestima do povo? Tem coisa boa, Cida. Existe um neurocientista chamado Rick Hanson, que ele diz o seguinte, que para cada coisa boa, ou melhor, para cada coisa ruim que acontece na nossa vida, nós temos que fazer 5 coisas boas para que o cérebro dê daquela ruim. Por quê? Porque o nosso cérebro, por uma questão de evolução, ele se liga muito nos problemas para poder se defender. Então, é algo biológico, é a estrutura cerebral. O que se vê na nossa sociedade? É como você falou, as mídias, infelizmente, exploram os desastres. Ninguém termina os programas, aqui, vamos lá, nós poderíamos, todo programa de televisão, ele deveria encerrar com uma matéria positiva, uma matéria que fosse estimulante à vida. Por que isso? Porque a pessoa terminaria o programa pensando em algo positivo. Aí o que acontece? Como o foco é muito no problema e o cérebro já tem essa predisposição, a esperança das pessoas vai embora. É isso que está acontecendo. E aí, quando você olha à sua volta, você diz assim, gente, não tem solução. O mundo é cinza, tudo cinza. Exato, mas tem uma coisa, o mundo provavelmente não vai se acabar. Quem pode se extinguir é o ser humano. Mas se o ser humano for extinto, começa tudo de novo. Daqui a mais 5 milhões de anos, as coisas na natureza, tudo morre para renascer melhor. Agora, eu vejo do seguinte ponto de vista, né? Só se aponta o problema. Ah, meu Deus, queimada, é o derretimento global, porque agora os ursos polares não têm um lugar para descansar, os leões marinhos estão amontoados numa ilha, porque... Tá bom, o que eu posso fazer como ser humano para melhorar essa situação? Então, mostra o problema, mas também aponta uma solução. É diminuindo o consumo, é plantando uma árvore, aponta soluções, né, Wagner? Agora, só mostram o problema. Essa cultura aí de defesa do meio ambiente é muito trágica, só mostra o lado ruim, mas mostra o que pode ser feito. E não é combatendo também as indústrias alimentícias, que a gente está vendo muito isso hoje, porque as plantações de alimentos estão tomando de conta das florestas no mundo e vai deixar o povo morrer de fome? A população mundial aumentando a cada dia? Calma, a gente precisa encontrar uma solução meio termo, né? E aí fica uma bagunça na cabeça dos nossos jovens também, que se interessam por esse tipo de assunto, que infelizmente boa parte só se interessa em outros assuntos, né? O que está na moda, enfim.
modismos e viagens e não se interessam em temas mais sérios, em se aprofundar nesses temas que são relevantes para a vida deles. Eu sei, olha, Wagner, a gente precisa começar a mostrar o outro lado da história, né? Eu falo, gente, porque você também é um influenciador. Eu estou aqui na rádio com o nosso microfone, trazendo pessoas boas que nem você, tentando plantar as sementinhas aqui no coração de Roraima. Né? E eu estou vendo aí. É isso. E eu tô vendo aí, já tá ficando viciada no álcool aí na mão, tá o tempo todo. Eu sou. Né? Um beijo pro seu Eudes lá do Álcool Glória. Graças a Deus, estou resistindo à Covid aqui, toda hora passando meu álcool. Viu, Cida, mas essa questão é uma questão de conversar, porque do mesmo jeito que tem um grupo que diz que está se destruindo tudo, mas ninguém está mostrando como é que é a solução. Eu sempre digo que nós temos que combater feminicídio, mas nós temos que educar as próximas gerações. Nós temos que combater o desmatamento, mas nós temos que educar as pessoas para que elas saibam quanto tempo uma árvore leva para crescer. E isso são processos simples de fazer. É o pai que planta uma árvore com o filho e fica lá, todo ano tira uma foto perto da árvore e vai construindo um álbum para que aquela pessoa perceba o desafio que é para a natureza, para uma árvore chegar a ser uma árvore frondosa, adulta, que gere sombra, que possa retirar carbono da atmosfera e etc. e tal. Mas observa, isso é um processo de educação. Infelizmente, a gente, e nós já conversamos várias vezes em outras situações no seu programa, a gente cria a cota, mas não resolve o problema da educação básica. A gente cria uma regra para o idoso, mas não dá outra condição. Isso é a política que se estabeleceu no mundo, onde o ser humano não é valorizado, as coisas são valorizadas de acordo com o interesse daquele momento. E aí, veja, eu não vejo como estranho quando se vê 1 milhão de pessoas cometendo suicídio no mundo. 1 milhão de pessoas por ano é muita gente. Mas existe algum estudo sobre isso? Por que essas pessoas tomaram essas decisões, essas atitudes? Existem alguns estudos, a Organização Mundial de Saúde já fez vários levantamentos e o que se percebe muito claramente é que, geralmente, as pessoas que chegam a essa situação tem o grupo das pessoas que têm transtorno mental não tratado. Esse é um grupo muito grande. Nós temos muito mais pessoas que sofrem com depressão e que não fazem tratamento. Não fazem tratamento por preconceito, não fazem tratamento por falta de informação. O número de pessoas depressivas que não tomam medicação é muito grande. Aí você tem os problemas sociais, essa questão das desigualdades sociais que gera isso. Nós temos a questão da violência contra o adolescente, que também gera suicídio. Nós temos as pressões das migrações. Então, você imagina como fica a mente de uma pessoa que ela sai do seu mundo normal e, de repente, ela está num outro lugar, sendo tratada como estrangeiro, sofrendo xenofobia, sofrendo todas as pressões. Então, o que se vê são essas situações. E aí são algumas das realidades. Algumas das realidades. O que agrava isso? A Organização Mundial de Saúde chama atenção para isso. A falta de estrutura para atender a saúde mental das pessoas. Se você olhar nós em Roraima, vá ver quantos psiquiatras nós temos e quantos deveríamos ter numa regra que fosse assim, olha, o mundo ideal seria esse. Nesses momentos de pandemia, tem muita gente que não consegue marcar um médico, porque não consegue, está tudo sobrecarregado. Então, a Organização Mundial de Saúde chama atenção para isso. E tem uma outra coisa, que é os meios de cometer suicídio.
muitas vezes esses meios, os mecanismos estão muito disponíveis para as pessoas. Então, uma das formas de você combater suicídio é não deixar corda, arma, remédios, venenos próximos de pessoas que são vulneráveis. Isso é algo que todo mundo pode fazer. O meio de combater suicídio é não divulgar métodos de suicídio. E aí a gente vê muitas vezes as pessoas nos grupos de WhatsApp mandando pessoas mostrando como elas morreram, isso, aquilo, completamente desnecessário. Então nós podemos, cada um pode fazer a escolha de não divulgar métodos e de não permitir que estejam próximo aos nossos entes queridos os instrumentos para que ele possa, no momento de desespero, cometer suicídio. Agora, quais são os sinais que se pode detectar numa pessoa que tem a tendência ao suicídio, Wagner? Olha, os sinais são muitos, mas eu diria assim que talvez um dos principais sinais, Cida, é quando a pessoa muda de comportamento. Porque, assim, o que é fator de risco para suicídio? É tentativa prévia de suicídio. Então, se você conhece alguém que já tentou suicídio, essa pessoa, ela corre um risco maior. Nós temos que ter um olhar mais acurado em torno dessa pessoa. Uma outra questão são os transtornos mentais. Pessoas que sofrem de algum transtorno mental, ela é candidata, entendeste? A poder, em algum momento de desespero, tentar suicídio. Então, esses dois pontos, eles são muitíssimos importantes. Porque o que se percebe? Que tem outros fatores de risco. Por exemplo, desesperança, desespero, desamparo, as pessoas que são impulsivas demais. Então, se a pessoa está numa situação de vida em que ela perdeu o emprego, terminou um casamento, terminou um namoro onde ela tinha uma ligação muito forte, essa pessoa está em sofrimento. E no momento de desespero, ela pode cometer suicídio. Às vezes a gente tem aquele mito de dizer quem fala não faz. Quem fala está pedindo ajuda. Quem fala, de alguma forma, está chamando atenção. Aí as pessoas dizem, ele quer chamar atenção, ele quer chamar atenção. Agora nós precisamos encontrar a maneira adequada para ajudar. E como ajudar a essa pessoa que está chamando a atenção? Como ajudar? A grande ajuda tem a ver com a questão do diálogo. É importantíssimo você manter um diálogo aberto, sincero e, acima de tudo, sem julgamento. Porque, às vezes, algumas pessoas têm a tendência de dizer para o outro, né? Para de besteira. Quando eu digo para de besteira, eu termino... como é que eu digo? Eu termino cortando a comunicação. Porque você está querendo se abrir comigo e eu digo que é besteira, eu digo que o que tu estás falando não é importante, eu cortei a comunicação. E o que fazer? A primeira coisa é estabelecer empatia. Num termo que a gente usa, é fazer rapport, é fazer sentido para o outro, é mostrar ao outro que você está assim, preocupado com ele e que você realmente está interessado em ajudar. Aí, você claro, importa com essa pessoa, que ela é importante para você. Que ela é importante. Isso precisa ficar muito claro. Aí depois um lugar tranquilo para conversar, ouvir tudo que a pessoa tem a dizer e, junto com ela, procurar soluções. Eu, às vezes, brinco com algumas pessoas, que é uma brincadeira para não ser invasivo, mas eu estou falando sério. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu acho que elas têm assim, eu percebo algo diferente, aí quando elas vão embora, eu digo assim, olha, não faça nenhuma besteira sem antes ligar para mim. Eu falo isso brincando, porque eu estou falando qualquer besteira, mas eu estou incluindo também ela pensar em se matar. Então, olha, antes de fazer qualquer besteira, pode ligar para mim.
Você está ali à disposição para ajudar essa pessoa e ela acaba sentindo que tem um porto seguro. Que tem alguém que está disponível. E isso nós precisamos fazer com os nossos parentes, nossos amigos e pessoas queridas. E Cida, basta olhar à nossa volta que nós vamos encontrar as pessoas que estão sofrendo. Muitas vezes nós fazemos de conta que não enxergamos. Muitas vezes nós sabíamos, porque quando alguém comete suicídio, é muito comum as pessoas dizerem, eu tinha percebido que ele estava diferente. Eu percebi, mas eu não tive a iniciativa de ir lá, oferecer ajuda, de conversar. Então, o que eu poderia ter feito, né? Setembro Amarelo é isso. O que eu poderia ter feito? Em vez de falar isso no passado, é falar no presente. E aí, o que eu posso fazer agora para te ajudar? O que nós podemos fazer hoje? O Gabriel Cândido Xavier, ele diz que não é só no mês de setembro que a gente tem que debater esse assunto. Esse tema deve ser debatido o ano inteiro. Suicídio não é tabu. Temos que trazer esse tema ao conhecimento de todos. E não é um bicho de 7 cabeças e nem tem que ser colocado para baixo do tapete. Tem que trazer a discussão. Obrigada aí, Gabriel, pela sua participação. Um beijo para o meu amigo Chapolin do Mengão, sempre ligadinho com a gente. Joia Valiosa, um beijo para você também. Está sempre nos acompanhando. Agora, o que eu hoje posso fazer para contribuir com o Setembro Amarelo, Wagner Costa? O que eu posso fazer, gente, vou fazer daqui a pouquinho, logo após o intervalo, que é onde a gente vai falar sobre a importância de uma vida com propósito. Eu fiz esse discurso agora há pouco, falando aqui de ambientalismo, falando de consumo, falando do lado ruim que todo mundo mostra, que a mídia mundial está aí focada nos problemas e pouco se apontam as soluções. E agora, depois desse meu discurso aí, dessa reflexão que eu trouxe, eu quero mostrar, junto com meu amigo Wagner Costa, a importância de uma vida com propósito. Wagner, então já te prepara que é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Já eu volto. A rádio das pessoas que amam Roraima. Folha FM. Ficar em casa pode ser uma boa opção quando você tem com quem contar. A Mega Farma está cada vez mais presente para ajudar você a sentir-se mais seguro e tranquilo. Nossa farmácia está funcionando 24 horas para atender sempre que precisar. E não se preocupe, não quer sair de casa? A Mega Farma leva até você qualquer produto, em qualquer lugar da cidade. É só ligar das 8 às 23 horas, 4009-9000 ou 3014-2000. Mega Farma, sempre presente. Fala, deputada. Olá, amigos e amigas da Rádio Web Escuta Roraima. Estive visitando Caroebe, São João da Baliza, São Luís e Rorainópolis. Também nos dias úteis participei como membro da CPI da Saúde, ouvindo testemunhas e possíveis pessoas a serem indiciadas. Também trabalhei como relatora nas comissões especiais, relatando projetos de leis, inclusive o Plano Plurianual do Estado e também uma PEC de autoria do deputado Jalci Renier e do deputado Jorge Everton e demais deputados para compor um terço de assinaturas de deputadas e deputados. E essa PEC beneficiará principalmente os funcionários da Codesaima em caso de demissão. Você ouviu Fala, deputada. Até o nosso próximo encontro. Pedalar faz bem para a saúde e pedalar com segurança é ainda melhor. Se você é ciclista, siga essas dicas. Respeite a sinalização, não pedale no meio da rua nem ao lado de outras bicicletas. E se você é motorista ou motociclista, respeite o ciclista. Mantenha 1,5 metro de distância lateral das bicicletas. No trânsito, os maiores protegem os menores. Detran, Governo de Roraima.
Atenção, atenção! Chegou a Feirinha Gavião. Os melhores hortifrutis com os menores preços. Vem aproveitar. Ovos Catela com 30 unidades, 10,99. Alho a granel, 18,99 o quilo. Cebola, 3,99 o quilo. Cenoura, beterraba ou repolho verde, 2,99 o quilo. Batata doce, 2,79 o quilo. Macaxeira, 1,99 o quilo. Oferta válida para esta quarta-feira em todas as lojas. O amor constrói sonhos. E só quem tem cuidado pela sua obra pode oferecer os melhores produtos do alicerce ou acabamento. São materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos e revestimentos, telhas, acessórios para seu banheiro, jardinagem, objetos de decoração e muito mais. Perim Casa e Construção. Variedade, economia, super ofertas, atendimento especial e amor pela sua obra. Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de março. Boa Vista tá sempre ligada na melhor. Folha FM. Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem. Estamos de volta com o seu Quem é Quem. No programa de hoje estamos falando com Wagner Costa, psicólogo e psicoterapeuta, sobre o Setembro Amarelo. Deixa eu mandar um beijo aqui rapidinho, Wagner, para os meus parceiros. Sem eles não estaríamos no ar. 40099000 é o Disque Entrega da Mega Farma. Um beijo para dona Rian, para o doutor Chaim, para todos lá da Mega Farma. Hoje a promoção lá no Supermercado Gavião é de carne. Então já fica aí a minha dica para você, meu ouvinte querido, que está precisando comprar carne, dá uma passadinha lá no Supermercado Gavião, ou melhor, entra aí no Gavião Online, que você pode fazer as suas compras pela internet sem sair de casa. E tem muitos produtos em promoção no Supermercado Gavião. Também mando um abraço para todos da Perim Casa e Construção. Passei hoje rapidinho lá para comprar ali umas luminárias para jardim. Então um beijão aí para todo o pessoal lá da Perim Casa e Construção, em especial para Mariana, que sempre me atende muito bem. Aliás, o atendimento lá é nota 1000. Beijos para toda essa equipe e olha, gente, cada dia que passa, mais novidades chegam lá na Perim Casa e Construção. Então, você que está fazendo alguma obra em casa, está arrumando aí a sua casa ou está construindo do zero, faça suas compras lá na Perim Casa e Construção. Wagner Costa, tá comigo? Estou aqui. Ah, tá bom. Deixa eu mandar um beijo pro Ivaldo da UFiber, porque internet de fibra ótica de qualidade aqui em Roraima com certeza é UFiber. Wagner, todos esses nomes aqui que eu cito, né, desses empresários, esses empreendedores que hoje são nossos apoiadores, conheço a história deles, né, já tive a oportunidade de conviver, também de entrevistá-los. São pessoas que começaram pequenininhas, né, assim, prosperaram com muito trabalho. Tiveram aí muito esforço para consolidar os sonhos deles. E é interessante a gente mostrar esses cases de sucesso, esses empresários que estão aí hoje bem, que estão gerando emprego e renda, mas é importante a gente lembrar que foram pessoas que sonharam, que lutaram, que não ganharam nada de graça, que nada foi fácil na vida dessas pessoas. Com certeza, essas pessoas elas servem de inspirações para outras pessoas. E o mundo precisa disso. Todos nós precisamos ter objetivos, que aí entra naquilo que você estava falando do propósito. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Hoje, a psicologia positiva, que eu tenho procurado estudar bastante ultimamente, vem nos chamando a atenção para algo curioso. A humanidade, ela vivia dentro de algumas orientações filosóficas, onde sempre era valorizado o respeito, a boa convivência, a amizade, o amor entre as pessoas. E aí nós reorganizamos a humanidade como se nós tivéssemos realmente nos tornado civilizados, e aí criamos isso que nós temos aqui. E aí o que se percebe hoje? Coisas simples que deveriam ser valorizadas, as pessoas nem sabem mais que existe. Aí o que a psicologia vem chamando a atenção? A psicologia vem chamando a atenção que nós precisamos cultivar emoções positivas. Sabe aquela visita no final de semana que as famílias faziam um bolo, tomava café,
Ia lá comer pão com manteiga, aquela alegria de comer pão com manteiga, comer um bolo só. Isso é emoção positiva. Eu brinco com isso que eu chamo de cheiro de infância ou gosto de infância. Às vezes você está num lugar e você sente um cheiro, aí aquilo te traz, te leva lá na tua infância. Cultivar emoções positivas é uma memórias afetivas que a psicologia vem pedindo. Olha, cultive que isso é importante. Uma outra coisa que aí tem a ver com os empreendedores é o que nós chamamos de engajamento. Eu tenho que estar envolvido com tarefas e tenho que estar envolvido com tarefas grandes, coisas grandiosas. Eu não posso só me contentar a fazer um pedacinho. Eu tenho que buscar fazer coisas maiores. Então, hoje, quando eu divulguei hoje de manhã para todo mundo aqui, eu espalhei, eu espero que todas as pessoas que trabalham em rádio tenham recebido os arquivos que eu produzi. Vê, isso é algo que para mim é muito maior que eu, porque é uma coisa que pode ajudar o Estado todo sem que as pessoas saibam. Ou eu estou envolvido, engajado numa atividade muito grande. Terceira coisa que a psicologia nos cobra muito, no sentido de que nós deveríamos fazer, é cultivar bons relacionamentos. Recentemente, Harvard publicou uma pesquisa, que essa pesquisa ficou famosa aí, que chama O Homem Adulto de Harvard, onde se mostra que a conclusão básica da pesquisa, conclusão bem assim, básica, é o que determina uma vida boa é a qualidade dos relacionamentos que nós cultivamos. Nós não podemos viver uma vida se nós não temos o propósito de termos bons relacionamentos. Perfeito. E aí, duas coisas que são os propósitos, ou seja, eu tenho que ter objetivos na minha vida e eu tenho que realizar e festejar as pequenas vitórias. Agora, essa questão da amizade aí, como você colocou, aquele amigo que está distante, que você conhece há 20, 30 anos, você que é mais jovem, conhece aí da sua infância, mas ele está distante, ele continua seu amigo. Você pode continuar fomentando essa amizade, porque a pessoa muitas vezes considera amigo só aquele que está ali no seu dia a dia. Mas as pessoas que você constituiu uma amizade ao longo da sua vida, você pode contar com elas. Uma vez ou outra na vida, você vai acabar tendo um bom momento com essa pessoa ou dividindo uma tristeza com essa pessoa. Com certeza. Esse cultivo das relações positivas, ele é muito importante. Nós deveríamos eu digo que assim, dar manutenção na amizade. Esses dias mesmo eu liguei para uma pessoa que trabalha aí no mundo da rádio, aí ele desapareceu. Ele saiu da rádio que ele trabalhava e nunca mais eu tinha visto. Aí eu mandei mensagem, mandei uma mensagenzinha de voz, falei alguma coisa. É tão legal você ter notícia do outro. E isso é uma coisa simples, Cida, que hoje a tecnologia nos permite. Então, se você está triste, se você está aí meio, desanimado, lembre das pessoas importantes da sua vida, entre em contato com elas, mantenha contato, que certamente você vai experimentar uma melhora no seu bem-estar. Porque bem-estar... Agora, eu também queria que você falasse, Wagner, sobre aquelas pessoas que estão sempre olhando o lado negativo da vida, né? São chamadas pessoas tóxicas. Como a gente age em relação a essas pessoas? A gente se afasta ou a gente mostra coisas boas para tentar mudá-las? Veja, a gente mostra coisas boas, mas nós não podemos assumir o compromisso de transformá-las, a não ser que ela seja seu filho. Entendeu? Se é seu filho e sua filha, a responsabilidade é sua. Mas se é adulto, você não pode se contaminar tentando salvar o outro. Nessa hora, nós precisamos saber onde é que está nosso limite. Porque às vezes eu tenho condição de ajudar alguém, mas eu tenho que saber qual é meu limite. É aquela história tem alguém se afogando, você pula na água para salvá-lo. Se você não souber exatamente o que está fazendo, você corre o risco de ir junto com a pessoa. Eu acho assim,
toda vez que você se envolve demais, isso é muito complicado. Nós temos que saber manter uma distância saudável dessas pessoas. Porque eu tenho pessoas que eu tenho que conviver por questões profissionais, por questões outras da vida, mas eu não vivo com elas. Então, quando a gente está junto, eu respeito, eu escuto, elas falam coisas que eu acho que é bobagem, mas eu dou risada e deixo para lá. Eu não tenho que entrar numa briga de transformá-lo. Isso também é manter saúde emocional. Isso também é manter saúde emocional, porque senão você começa a se perturbar com coisas que não são suas. Você só deve se perturbar com aquilo que é responsabilidade só sua de você resolver. Essa aqui você tem que gastar energia. As que estão envolvidas com outras pessoas, você deve discutir com os outros, mas você não pode assumir a responsabilidade pelo outro. Isso aí é muito importante. É um aprendizado que a gente vai envelhecendo, eu já estou chegando aos 60, e aí a gente começa a pensar mais nisso. Wagner, vida com propósito. Como mostrar para esses jovens, muitas vezes aí desiludidos com a vida, como apresentar propósitos para esses jovens? É encontrar coisas que eles pagariam para fazer. Eu sempre pergunto às pessoas, não só aos jovens, né, mas também aos jovens, o que é que você pagaria para fazer? Sabe, aquela coisa que diz assim, olha, é proibido agora ouvir música. Aí a pessoa diz, não, mas eu pagaria para ouvir música. Então isso é algo que é importante para ela. Ela precisa usar a música como uma ferramenta que a faça crescer, que ela possa crescer com a música. Ela não pode só ouvir música. Eu brinco aqui com a minha filha, que eu digo que nós temos que ter atividade de formiga e atividade de cigarra. Eu não posso ser só cigarra e nem posso ser só formiga. Os dois extremos, eles não são saudáveis. Então, só para contextualizar, lembra aí da história da cigarra e da formiga? Eu acho que tem jovens de hoje que já não conhecem mais essa história. Pessoal, é uma historinha antiga que a formiga ficava trabalhando no verão enquanto a cigarra cantava. E aí, quando chega o inverno, a formiga se recolhe para comer a sua comidinha que ela guardou e a cigarra morre, né? Porque morre de frio, né? Porque não se preparou para o inverno. Morre de frio e de fome, porque ela não se preparou. Exato, mas essa é uma história que hoje ela já não é mais politicamente correta, porque nós não devemos abandonar as pessoas, né? Nós não podemos abandonar as pessoas para elas morrerem. A gente tem que... Dessa forma, eu sempre entendi uma metáfora de que você precisa trabalhar e se preparar para a fase mais madura e mais avançada da vida. Eu sempre entendi dessa forma. Isso, é você, enquanto as coisas estão bem, eu crio recursos para ter forças para lutar quando as coisas não estiverem bem. Eu preciso ter uma reserva, guardar energias, guardar recursos, planejamento. Essa história, ela chama muito atenção a isso. Por isso, eu uso as duas coisas. Você tem que ser formiga e cigarra. Você tem que se divertir, que isso faz parte da vida, mas você tem que trabalhar e estudar, que também faz parte da vida. Então, o que eu diria para o jovem que nos escuta? Faça as coisas com vontade, sabe? Descubra nas coisas que você faz alegria. Você vai perceber que resolver uma equação de matemática, isso dá um prazer. Do mesmo jeito que andar de bicicleta, jogar bola, também dá prazer. Mas eu preciso cultivar isso. Lembra aquilo que eu falei anteriormente? O cérebro, ele precisa cultivar coisas boas para dar conta de lidar com as coisas ruins. Esse é o grande desafio. Eu acho que o mês do Setembro Amarelo é um convite a nós estarmos conversando sobre isso. Eu espero que todo mundo das rádios, das TVs e de quem é influencer digital façam posts, sabe, usem a sua rede social para ajudar
a levar propósito para a vida das pessoas. Propósito, apresentar coisas que possam gerar interesses a esses jovens, porque muitas vezes se mostra sonhos impossíveis ali, por exemplo, pessoas com viagens maravilhosas, com mansões, tomando as bebidas mais caras e tudo mais, e para determinados jovens é uma realidade difícil ou quase inalcançável. E aí esse jovem acaba se frustrando e se deprimindo. Eu estou falando isso porque eu já tive convivência com um jovem que tentou se matar por causa disso, entendeu? E aí foi quando eu disse, a vida não é só glamour, a vida é trabalho, a vida é diversão, a vida é cheia de coisas maravilhosas para serem contempladas, mas acima de tudo a gente tem que saber o que a gente quer dela. A gente tem que sonhar alto, mas não sonhar impossível para depois não se frustrar, Wagner. E aí me preocupa muito hoje essa difusão da ostentação em redes sociais e essa ostentação que leva jovens aí a desistirem de viver, porque acham que é impossível chegar a esse ponto. E aí está a participação dos pais. É muito importante que os pais estejam atentos, os educadores estejam atentos, porque nós precisamos fazer um acompanhamento daquilo que nossos filhos, as pessoas que nós temos algum tipo de responsabilidade sobre elas, nós precisamos saber o que elas estão fazendo, com quem elas estão falando, quem são as pessoas que elas acompanham, porque eu preciso saber desse conteúdo. Então, é muito importante, Cida, isso que você fala, nesse sentido de que a gente precisa estar junto. Acho que a coisa mais importante nesse momento da vida é a qualidade dos relacionamentos. Então, eu me sinto muito feliz porque eu vivo uma vida que eu considero uma vida boa. Eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, nós somos parceiros, nós dividimos ideias, nós estudamos juntos, nós crescemos juntos, eu tenho uma filha que a gente estuda juntos. Eu tenho outros filhos, os outros 3 que já são adultos, que a gente compartilha coisas. Então, isso me faz feliz. Agora você vive um ambiente muito saudável e com um grupo familiar grande que te apoia. Agora, imagina aquele jovem que o pai muitas vezes não tem tempo para ele, ou pais separados, enfim, aí ele está ali naquele mundo, ele está imerso naquele mundo virtual, né? Na vida do cantor sertanejo que tem o jatinho dele, ou da fulana, cantora que tem isso, que tem aquilo, ou do fulano que virou influenciador e ganhou milhões, e aí ele fica, cara, nunca vou ter isso na minha vida, e aí? Como que esse menino fica? Quem pode ajudar esse menino? Como? Estou falando menino, mas tem meninas também. Como essa pessoa pode ser ajudada, Wagner? Se ela já não tem essa base familiar sólida. Quem vai ajudá-la é a escola, os amigos, os projetos sociais. Esses dias eu tive assim, uma satisfação, eu fiz uma palestra, Cida, no Encontro Brasileiro Online de Capoeira. O Encontro Brasileiro de Capoeira, ele acontece todo ano no Rio de Janeiro e esse ano foi online por causa da pandemia. E sabe como é que eu cheguei a fazer a palestra nesse evento? Porque há 20 anos atrás eu fiz uma palestra aqui num projeto social e um jovem desse projeto, que hoje é adulto, com a vida organizada, quando alguém disse assim, nós precisamos de um psicólogo para fazer essa palestra, ele lembrou de mim. E aí ele me procurou, me achou para que eu fizesse essa palestra. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, uma palavra que você dá para um jovem, mesmo que ele não te escute naquele momento, essa palavra é uma semente. Então, nós não podemos ter aquela ideia de que não vai fazer efeito. Sempre fará efeito. Se não hoje, daqui a um mês, daqui a 5 anos, um momento da vida, a pessoa vai despertar. Nesse sentido, eu te digo assim, como é que a gente ajuda esse jovem? É conversando com ele. Porque mesmo que ele não te escute naquele momento, aquela informação vai ficar na mente dele. Aquela informação, em algum momento da vida dele, aquela informação vai brotar novamente e ele vai lembrar, puxa, alguém me falou isso, e ele vai ter um caminho a seguir.
Deixa eu mandar um beijo aqui para Joilma Lima de Souza. Ela disse que sempre escuta o meu programa e que os meus programas são tops. Um beijo para você, Joilma. Obrigada pelo seu carinho. Wagner, você tem fácil aí os spots que você preparou para a rádio? Eu tenho fácil os spots. Agora, olha só, você me pegou. Porque eu estou falando contigo no computador. Então peraí, deixa eu ver se a minha bateria aguenta. Deixa eu ver se eu consigo colocar um aqui no ar. Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Minha bateria. Eu não acredito que a tua bateria acabou. Sério, minha bateria acabou. Eu juro que amanhã eu vou colocar seu spot aqui, Wagner, porque eu achei muito oportuna essa sua iniciativa. Você é uma pessoa que está aí realmente batalhando, fazendo um trabalho incrível, chamando a atenção das autoridades. Inclusive, conta um pouco dessa tua atividade lá em Caracaraí, que foi detectado aí como um município com muitos jovens vulneráveis, onde existia até grupo de WhatsApp fomentando o suicídio. Você desenvolveu um trabalho lá. Então, conta pra gente um pouco desse teu dia a dia. Esse trabalho em Caracaraí, essa ideia surgiu porque a Assembleia Legislativa, ano passado, fez uma audiência pública para discutir suicídio, já motivado por Caracaraí, que estava com um problema. E aí, no dia que nós estávamos nessa reunião, que eu participei, eu falei com a Socorro Guerra, que é a prefeita de Caracaraí, e disse a ela, olha, eu sou voluntário para ir lá para fazer alguma coisa. E terminou que nós estivemos em Caracaraí, fizemos um encontro muito bom com pais, professores, tivemos uma conversa bem grande, já voltei outras vezes lá. Aí, desse trabalho, depois, em parceria com a Catarina Guerra, a gente fez uma cartilha que ela está aí no mundo, ela está nas redes sociais, as pessoas podem baixar essa cartilha para ler, nós fizemos esse material. Depois surgiu a proposta que a Catarina Guerra também apresentou na Assembleia, a legislação para que o Estado se adeque à Lei Nacional de Combate ao Suicídio. E nós começamos a entrar nesse ambiente, porque o que nós percebemos é que as pessoas elas não têm muito assim... É um assunto árido, onde as pessoas dizem assim, não vou me meter com isso não, porque minha vida já está complicada, e as pessoas têm essa dificuldade. Então, surgiu assim, e a gente foi se envolvendo. E desde o ano passado eu venho com essa ideia de fazer os spots, e eles ficaram prontos. Não estão às mil maravilhas, mas para o próximo ano, com certeza, nós vamos gravar numa rádio bem organizado com a voz. Ano que vem, se você precisar de uma locutora, eu posso te ajudar, tá? Olha que isso vai ficar gravado, viu? Querido, eu sou mulher de palavra, eu não preciso gravar a minha palavra, como dizem, ao fio do bigode. Agora sim, então, é muito assim interessante. Surgiu. Essa sua atividade, essa sua ação voluntária e tentando mudar a realidade num município como Caracaraí, mas aqui em Boa Vista a gente também tem casos, enfim. E eu acho, então, você está falando aqui comigo, eu estou lembrando uma vez uma pessoa influente aqui, sofreu um baque na vida, foi para um hotel em Pacaraima e me disseram assim, a fulana está no hotel agora e ela disse que vai se suicidar. Liga para ela que ela gosta de você e talvez ela mude de ideia se você conversar com ela. E eu fiz, né? Liguei para a pessoa e conversei. Passei horas conversando, tirando da cabeça dessa pessoa isso, que essa pessoa é preciosa, que ela é valiosa, que ela é importante, que ela tem uma vida linda e plena para brilhar, que os problemas passam, que uma coisa ruim que acontece hoje, daqui uma semana você vai lembrar partes dessas coisas e as outras pessoas já têm outras coisas para se preocupar. E fui conversando. Graças a Deus a pessoa valorizou a vida e brilha e é feliz e é bem-sucedida na vida dela, sabe? E eu queria encerrar essa entrevista hoje com meu amigo Wagner dizendo isso. Você que está me ouvindo aí, que está para baixo, para com isso. Levanta a cabeça porque você é precioso, você é um presente de Deus. Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né, Wagner? Com certeza, às vezes... Estou lembrando dessa amiga que ela tá bem pra caramba, graças a Deus.
As pessoas, às vezes, elas não percebem que os problemas são passageiros. Os problemas são passageiros. Existem pesquisas que mostram, se você olha para trás, você vai perceber que sua vida mudou muito. E a maioria das pessoas, quando elas olham para o futuro, elas têm poucas perspectivas. As pesquisas psicológicas mostram que nós estamos tão bombardeados pelo consumismo e por outras coisas, que a gente está com dificuldade de imaginar um futuro feliz. Então, eu diria para quem nos ouve, você pode construir um futuro melhor. E esse futuro feliz não é aquela felicidade eterna do e foram felizes para sempre. É uma felicidade que tem luta, que tem choro, que tem dor, que tem alegria, que tem vitórias, que tem derrota. Isso é a vida. Nós precisamos compreender que se hoje está ruim, amanhã melhora, as coisas passam e, de uma forma geral, viver é a melhor solução. Muito bem. Wagner, nesse trabalho que você fez lá em Caracaraí, você conseguiu chamar a atenção de outras pessoas e muita gente abraçou a causa, né? A gente tem até ONGs atuando lá agora, chamando a atenção para esse problema, dando caminhos aos jovens, né? Mostrando novos caminhos aos jovens. Tem pessoas lá fazendo um trabalho muito bom, dando sequência. A partir desse trabalho, hoje, eu tenho um contato mais próximo com a prefeita, né, com a Socorro Guerra, e a gente sempre que pode dar ideias, dar sugestões, quando conversa com ela, fazendo coisas para que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Poderia ser muito maior. E Cida, não é um trabalho difícil. Eu tenho um desses spots aí que você vai usar, eu espero que você use durante o mês. Vou colocar assim, fica tranquilo. Tem uma frase que eu construí a partir de algumas coisas que eu ouvi num trabalho americano, que a frase é assim: falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Nós não deveríamos nos sentirmos acanhados para dizer eu estou triste, para dizer eu preciso de ajuda. E isso se constrói com diálogo. Então, todos os trabalhos, eu tenho certeza, tem muita gente que vai fazer trabalho esse mês, voluntário, em muitas áreas do Setembro Amarelo. É importante que cada um faça aquilo que o seu coração manda. Eu costumo dizer, siga o seu coração. Não se importe se vão gostar, se não vão gostar, sabe? Se alguém vai achar bom, se alguém vai achar ruim. É aquilo, faça. Agora, Wagner, uma coisa que me preocupa também, né? Os jovens agora, e sem essa convivência na escola, alguns estudando remotamente, os que podem, muitos não estão conseguindo estudar. É preciso ter uma atenção também para eles, hein? É traumatizante o que está acontecendo agora, nessa pandemia, para essa nova geração. Sim, tem muitos jovens que estão completamente perdidos, porque muitas vezes a família é desestruturada e a escola é a válvula de escape. Então, ir para a escola mantém o equilíbrio dele e agora ele não tem essa válvula de escape. E a gente percebe o aumento da violência doméstica, a gente percebe várias coisas. E eu costumo dizer, é importante nós falarmos muito nesse Setembro Amarelo sobre valorização da vida, Cida, porque pós-pandemia nós ainda temos outros problemas. Vão ficar aí os problemas financeiros, vão ficar aí os problemas da economia, um monte de outras coisas a serem resolvidas. E o jovem, ele é frágil, o jovem, ele é vulnerável pela condição de ser jovem. Logo, nós devemos ter esse olhar e essa preocupação com esse jovem. E aquilo, o que a gente pode fazer? Criar conteúdo para esses jovens. E aí é aquilo, o digital influencer poderia fazer uma live convidando alguém para falar sobre Setembro Amarelo, convidando pais, convidando algumas pessoas para discutir esses temas. Tudo isso é uma maneira de ajudar. Muito bem.
Wagner, adorei conversar com você no programa de hoje. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. E lembrando as pessoas, falar sobre saúde mental e emocional não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Muito obrigado. Olha, deixa eu mandar um beijo agora para o deputado federal Irã Gonçalves, também para o deputado federal Haroldo Catedral, eles também nos ajudam aqui a colocar o Quem é Quem no ar. Esse programa é feito com muito carinho para você, meu ouvinte querido, em cada cantinho do estado de Roraima. Eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã vou receber aqui no nosso programa o Dr. Alex Jardim, ele que é oncologista. Vamos falar aí sobre câncer de intestino, câncer de cólon e também sobre um estudo inovador que ele está fazendo aqui no estado de Roraima em relação ao coronavírus. Então amanhã o doutor Alex Jardim é o nosso convidado aqui no Quem é Quem. Eu já quero pedir aí a sua atenção, a sua audiência. Desejo para você uma tarde abençoada e se Deus quiser a gente se encontra amanhã